Aqueles que te amam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nós acreditamos nessa palavra, por isso levante as suas mãos aos céus e coloque aquelas pessoas que estão passando por momentos que nunca sonharam, que nunca pensaram que chegaria, pois estão enfrentando a própria morte, estão enfrentando uma situação tão difícil que olhe para todos os lados e não vê saída. Mas nós que estamos aqui sabemos que todas essas situações que aquela pessoa está vivendo, e até mesmo você que está aqui, coopera para o seu bem, para o seu crescimento. Senhor, eu posso no primeiro momento não entender o que está acontecendo, mas o Senhor está no controle de toda a situação, e todas as coisas cooperam para aqueles que te amam. Senhor, sonda o coração desse homem, dessa mulher. Eu quero trazer à tua memória, meu Deus, a vida, Senhor, de cada pessoa que está num leito, que está passando por um momento tão difícil, por uma situação tão adversa, mas a tua palavra diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Nós acreditamos que o Senhor está lá agora, as tuas mãos estão sustentando e um milagre está acontecendo. Senhor, são tantas e tantas pessoas, e nós chegamos diante de ti e colocamos cada uma delas em tuas mãos. Entra com providência, supre, Senhor, a necessidade da saúde. Entra com saúde agora, Senhor, e desfaz, como foi orado aqui, todas as obras, Senhor, malignas, desde, Senhor, as nossas próprias semeaduras de pecados que produziram enfermidade e doenças, quanto aquelas que vieram da própria natureza, quanto aquelas que vieram por ações malignas, no nome de Jesus Cristo, sejam destruídas. Sejam destruídas em nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Senhor, eu trago a memória agora vidas, pessoas. Meu irmão, traz a tua memória agora pessoas e vidas, e acredite que vai sair fruto dessa situação para Deus, e são frutos de glória, frutos de lábios que confessarão que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você crê nisso, se esforce, levante mais uma vez bem alta a sua mão e adore ao Senhor e glorifique a Ele. Traz à tua memória essas vidas, vejam elas sendo curadas, elas sendo restauradas, elas sendo vivificadas, elas alcançando novamente a saúde, em nome de Jesus, ao nome de Jesus, e ao nome de Jesus Cristo, para o bem, ao nome de Jesus, ao nome de Jesus, ao nome de Jesus Cristo, as coisas ao nome de Jesus, para o bem daqueles que te amam. Jesus, Jesus, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Por isso nós te aplaudimos, Senhor, de todo o nosso coração. Grandes coisas serão ser feitas por nós, por isso estamos alegres. Gostaria que você pegasse suas sagradas escrituras, vá para Romanos capítulo 8, versículo 14. Queridos, trago um abraço dos irmãos do culto de manhã, como também quero agradecer a todos por estarem participando do Ruach na sexta-feira, 7h30 da noite, o culto Ruach. Você que vem, participa presente, ou você que está lá no Facebook da igreja assistindo toda sexta-feira. E também do Raj, que é no sábado, às 7h30 da noite. Que Deus te abençoe tremendamente em nome de Jesus. Amanhã, todos nós já sabemos que nós somos filhos de Deus, por isso nós estamos no culto
dos filhos de Deus, que é o culto da oração de segunda-feira das 7h30 às 8h30, se Jesus não voltar. E também na terça-feira. Meu filho, é tremendo as nossas células. Que Deus vos abençoe. Tem sido extraordinário, seja pela chamada de vídeo, ou seja presencial. Até que Deus tem nos abençoados. Quantos entenderam? Diga aleluia. Somente os vivos. Diga glória a Deus. Essa máscara complica um pouco, mas nós vamos vencer essa máscara em nome de Jesus. Romanos 8,14, a Bíblia diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Gostaria que você repetisse isso pelo menos 7 vezes. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pai, porque todos os que são guiados pelo Teu Espírito são Teus filhos, Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amado Espírito Santo, porque todos os que são guiados por Ti são filhos de Deus. Senhor Jesus, aqui se cumpre a Tua promessa, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pai, a Tua promessa afirma categoricamente que todos os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos Teus. E nós Te louvamos e Te bendizemos nesta noite, porque sou guiado pelo Espírito de Deus, por isso sou filho de Deus. Pai, esta igreja, ela é guiada pelo Teu Espírito, por isso ela é a Tua filha. Senhor, nós apresentamos diante de Ti cada uma das ovelhas, porque elas são guiadas por Ti e são Tuas filhas, Senhor, e Teus filhos. Senhor, nós os abençoamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Fecha a sua Bíblia. Agora recita Romanos 8,14. Aleluia, vocês são uma bênção, uma obra-prima de Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Então, a partir de hoje, o pastor encontra com você e pergunta o que está em Romanos 8,14. Amém. Queridos, a palavra de Deus, ela diz, em João capítulo 6,63, Jesus afirmou o seguinte: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Quando eu estou olhando para dentro dessa palavra e não estou apenas recitando ela, mas eu estou fazendo com que ela se torne verdade em minha vida, eu estou sendo totalmente envolvido pelo poder de Deus. Amados, a palavra de Deus nos afirma, e semana passada nós falamos sobre a vontade de Jesus, o plano de Jesus perfeito, para que nós venhamos a viver na plenitude da vida do Espírito Santo. E nessa noite eu quero trazer à tua memória: se eu estou em Cristo, eu vivo na dependência do Espírito Santo. Se eu estou em Cristo, eu vivo na dependência do Espírito Santo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. A Bíblia diz claramente que se você ouviu o verdadeiro Evangelho, você se entregou para Jesus. Olha o que aconteceu em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Aqueles que ouviram o Evangelho real, aqueles que verdadeiramente se entregaram para Jesus como Senhor. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz assim: já estou crucificado com Cristo. Veja bem, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
O que está dizendo aqui? Que já não vivemos nós, mas a partir de agora, essa vida que eu tenho sobre a face da terra, eu a vivo na fé do Filho de Deus. E aí eu te trago a memória, como que Cristo pode habitar em você. A Bíblia afirma categoricamente, nós vimos semana passada que Jesus disse em João capítulo 16, do versículo 7 em diante, que ele iria para o Pai, mas ele enviaria o Consolador e ele estaria conosco. E desde o capítulo 13 em diante de João também, Jesus explica categoricamente que o Espírito Santo estaria em nós, ele nos consolaria, ele nos fortaleceria e nos conduziria a toda a verdade. Aqui nós deixamos bem claro que se eu estou em Cristo, eu vivo na dependência do Espírito Santo. Eu já não vivo mais pelas minhas próprias razões. Eu já não vivo mais pelas minhas próprias interpretações. Eu já não vivo mais pelos meus desejos. Mas eu vivo agora pela direção do Espírito Santo. Irmãos, a Bíblia diz categoricamente que essa é a vontade de Jesus. A Bíblia diz que Jesus próprio, ele disse que ele não fazia a vontade dele, mas ele fazia a vontade do Pai. E aqui eu quero te chamar a atenção para algo extraordinário. Se Jesus fez toda a vontade do Pai, ao ponto de ser crucificado, renunciando a si mesmo, e sendo crucificado, se humilhou, e aí Deus o exaltou. Essa é a verdadeira esperança de Jesus, que nós venhamos a fazer o mesmo. E quando nós vamos fazer o mesmo, nós precisamos começar a entender que a primeira coisa que você deve esperar é o cumprimento da promessa de Jesus, que está em Atos capítulo 1, versículo 5. Onde Jesus, ele afirma, Atos capítulo 1, versículo 5, que João vos batizou com água, mas eu vos batizarei no Espírito Santo, não muito depois desses dias. Que Jesus nos batizaria com o Espírito Santo. A Bíblia chama e te alerta para que você nunca se esqueça que Jesus quer te batizar no Espírito Santo. Por quê? Porque 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, te traz a memória, preste atenção uma coisa, que eu e você somos templo do Espírito. Nunca se esqueça disso, guarde isso, você é o templo do Espírito Santo. Você não é alguém vazio, mas você é alguém que é para estar vivendo na plenitude do Espírito Santo, na alegria do Espírito Santo. A palavra de Deus diz claramente, meus irmãos, quando Jesus, ele afirma que não deixaria a casa vazia, ele disse, eu enviarei o Espírito Santo. Venha para João capítulo 14, versículo 26. João 14, versículo 26. João 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Queridos, isso é extraordinário. Nós sabermos que nós temos promessas. Quantas pessoas estão vazias, quantas pessoas estão totalmente enfraquecidas, porque se esquecem, desprezam, entristecem o Espírito Santo. Mas nessa noite, nós queremos nos alegrar demais, porque nós temos tido alegria de sermos despertados a lembrar que nós vivemos em Cristo, estamos em Cristo, por isso vivemos na dependência do Espírito Santo. E a igreja, quando Jesus ressuscita e ela começa então a se manifestar na terra, a Bíblia diz claramente que a primeira expressão, a primeira maneira da igreja se manifestar ao mundo foi em Atos capítulo 2. Abre a sua Bíblia em Atos capítulo 2. A Bíblia diz que Jesus, ele tinha prometido em Atos 1,
e que batizaria com o Espírito Santo rapidamente, não muito depois daqueles dias. Mas agora em Atos 2, a Bíblia começa, Atos 2, versículo 1, dizendo: e cumprindo-se os dias de Pentecostes, passados-se 10 dias que Jesus havia subido ao céu e chegou o Pentecoste, chegou o momento da descida do Espírito Santo. A Bíblia diz que de repente no versículo 2 começa a se ouvir como se fosse um veemente vento chegando e tomando posse daqueles homens. No versículo 3 foram vistas línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada uma delas. E sabe o que começou a acontecer? Aquele povo começou a ser tomado pelo Espírito Santo, aquele povo começou a ser cheio do Espírito Santo, porque todos que estavam naqueles lugares eram filhos de Deus. E se nós todos aqui somos filhos de Deus, começaremos a ver esses mesmos sinais. E se tem algum filho de Deus, dê um glória a Deus e um aleluia ao Senhor bem forte. Aleluia! Todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quero lhe dizer algo. A Bíblia diz, versículo 4, e memorize isso, versículo 4: todos foram cheios do Espírito Santo. Todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Todos que estavam esperando a promessa em Cristo alcançaram a promessa de Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo. Por que todos foram cheios do Espírito Santo? Porque João capítulo 1, versículo 11 e 12 diz: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam a Jesus e creem no seu nome, foram dados direitos de serem filhos de Deus. Portanto, a Bíblia afirma: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aleluia, aleluia. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Para onde que o Espírito de Deus vai te guiar? A Bíblia diz que o Espírito de Deus guiava a igreja a se reunir como nós estamos reunidos, a enfrentar o que tivesse que enfrentar. E a Bíblia diz que estavam reunidos e foram cheios. E aí começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia. E a palavra de Deus diz que aquela voz tomou uma grande parte da cidade. Eu não posso dizer porque a Bíblia não afirma até os limites que chegou, mas ela alcançou uma grande parte da cidade, ao ponto de deixar a cidade em tumulto, e correram para ver o que era, e diziam: estão todos embriagados, nesta hora da manhã estão todos embriagados. Eu quero dizer uma coisa, que Pedro se levanta e diz: não, meus queridos, de maneira nenhuma, não estamos embriagados na bebida, no álcool, mas estamos embriagados no Espírito Santo, estamos cheios do Espírito Santo, estamos vendo coisas que os olhos não viram, estamos sentindo coisas que o coração humano não sentiu, estamos recebendo no nosso espírito revelações que na carne não se pode. Por isso vocês estão nos vendo desse jeito, mas não estamos fora. Não estamos sem estar sóbrios, mas nós estamos cheios do Espírito Santo, porque somos filhos de Deus, e o Espírito de Deus nos guia, nos dirige a orar em outras línguas. Ele nos permite, nos concede coisas que a vocês não são ainda dadas. Por quê? Porque vocês ainda não receberam. A quem? Vá para o versículo 38, Atos 2, 38. Perdão. Vamos primeiro no versículo 36. Saiba com toda a certeza, ó casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E aí, o que eles precisavam fazer? Exatamente o que Pedro diz no versículo 37. Ouvindo eles isso, compungiram seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Que faremos?
Eles não podiam receber ainda o Espírito de Deus, não podiam ser batizados. Por quê? Porque ainda não tinham feito o que está no versículo 38. Pedro diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E o Espírito Santo batia na porta de cada um daqueles que ali estavam, olhando para Pedro. E Pedro disse ainda mais algo para eles: se arrependam dos seus pecados, sejam batizados e recebam o dom do Espírito Santo. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Vá para o versículo 39. Porque essa promessa que foi feita lá em Joel, essa promessa que foi feita lá em Isaías, essa promessa que foi feita no Velho Testamento, que Deus empenhou a palavra dele, que derramaria do Espírito dele sobre toda a carne, ele quer cumprir, ele quer realizar na minha e na sua vida. Pedro testifica para eles: essa promessa pertence a vocês. Eu quero dizer que essa promessa não ficou na geração apostólica que Pedro fazia parte, mas ela percorreu 2000 anos, e ela está viva mais do que nunca, para mim, para você, para minha casa, para minha família, e para todos quanto creem em Jesus Cristo como Senhor. Nessa noite tem alguém aqui que crê que Jesus é o Senhor? Levante a sua mão e glorifica a Ele, exalte a Ele, porque o Espírito de Deus quer te guiar e te conduzir a ser cheios dEle, a ser cheio do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus. Por isso, Senhor, nós proclamamos que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são teus filhos, Senhor. Espírito Santo, ninguém pode se tornar filho de Deus se não for cheio de ti. Espírito de Deus, nesta noite, em nome de Jesus, porque todos aqueles que são filhos de Deus são guiados por ti. Torne essa promessa real, torne essa promessa vivificante. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amados, a igreja vivia isso. A igreja vivia isso de dia e de noite. Ela vivia a promessa, ela vivia na dependência do Espírito Santo. Quando veio a perseguição por causa da vida da igreja diária, porque a igreja se reunia e orava, porque a igreja perseverava na doutrina, no ensinamento dos apóstolos, eu quero dizer para você que veio uma grande perseguição. E no capítulo 4, versículo 8 de Atos, Pedro e os apóstolos estão diante das autoridades e tendo que dar justificativa do que estava acontecendo, porque havia aquele mover todo da igreja, e porque tantos se convertiam, e porque sinais e maravilhas aconteciam. Então Pedro, a Bíblia diz no versículo 8, então Pedro, cheio de quem? Cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, ancião de Israel, visto que nós somos interrogados a respeito de um milagre feito a um homem, mas o que eu quero afirmar para você aqui, não me desviando, é que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Pedro não abriu a sua boca sem estar cheio do Espírito Santo, diante de ameaças, diante de acusações. E aqui eu entro e abro um parênteses, meu querido. Pare e pense, no momento de adversidade, no momento que você está sendo pressionado, você vai abrir a boca na sua força, na sua virtude, ou você vai abrir a boca na virtude e no poder do Espírito de Deus? Responda para você mesmo. Porque Pedro enfrentou e pôde trazer um quebrantamento e um abatimento em todos aqueles que ali estavam vindo, de maneira que testemunhou de Cristo e saiu dali produzindo louvores ao Senhor, porque estava cheio do Espírito Santo. Vá para agora o capítulo 4 mesmo, versículo 31. A Bíblia diz que eles saíram dali, daquele interrogatório, e foram e se reuniram novamente. E a Bíblia diz que eles fazem uma oração dizendo a Deus:
que eles estavam sendo perseguidos por causa de fazer a obra de Deus. E no versículo 31, quando ele vai terminando a oração, e tendo eles orado, e tendo Pedro e os apóstolos orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos novamente foram o quê? Cheios do Espírito Santo. Por que eles dependiam de ser cheios do Espírito Santo? Porque são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que eles viviam de uma maneira tão cheia do Espírito Santo, mas cheia do Espírito Santo. Como eu disse para vocês, eles se tornaram moradas do Espírito Santo, que de repente no capítulo 5, há um problema seríssimo de oferta, e um homem faz um voto, e ele vai entregar esse voto, ele e a sua mulher, achando que estavam entregando na mão dos apóstolos homens, entregando nas mãos de diáconos homens, achando que estavam entregando a uma instituição religiosa. Mas veja bem para quem que eles estavam entregando, meus irmãos. A Bíblia diz que Atos capítulo 5, versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse a quem? Uau! Uau! Aqui existe uma sã doutrina que eu quero ter tempo com a igreja e muito tempo para a gente compartilhar isso. Quantas mulheres se esquecem do seguinte: olham para os seus maridos e acham eles um banana, outras acham um abacaxi, com um desrespeito tremendo. E se esquece que o seu marido é templo do Espírito Santo. E quantas vezes vão falar com seu marido, se esquecendo que quem habita nele é o Espírito Santo. E vamos ao inverso, os homens, quantas vezes olham para suas mulheres e se esquecem que elas são templo do Espírito Santo. Ananias e Safira esqueceram de que Pedro era templo do Espírito Santo. E não era porque era o apóstolo Pedro. Eu estou dizendo que Deus não faz acepção de ninguém. E todos nós somos iguais. Mas tratamos uns aos outros como se não fossem templo do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e teu pensamento. E o semelhante a esse é amar ao teu próximo como a ti mesmo, porque ele é templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita nele. E eles tentam mentir. Não. Oh, meus irmãos, eu preciso passar tempo com vocês em cima dessa palavra, desse tópico. Quantas vezes estamos tentando enganar um ao outro? Estamos tentando mentir ao Espírito Santo. A Bíblia diz que a igreja, ela vivia tão cheia do Espírito Santo, que para ser um obreiro, para ser um diácono, uma das principais características deles, e qualidade, Atos capítulo 6, era ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 13, versículo 3. A Bíblia diz que eles também deveriam ser cheios do Espírito Santo, os apóstolos, os pastores. A palavra do Senhor, ela nos diz que os apóstolos também procuravam levar o ensinamento a todos aqueles que eram alcançados pelo Evangelho, já no início, quando recebiam a palavra, o ensinamento que deveriam ser cheios do Espírito Santo. Abre a sua Bíblia em Atos, capítulo 9, versículo 17. Quando o nosso irmão Saulo recebe a palavra, e quando ele passa 3 dias cego, no encontro com Jesus que ele teve, ele ficou 3 dias sem enxergar.
E aí ele vai para o jejum. E no terceiro dia, rapidamente Deus envia Ananias. Em Atos capítulo 9, dizendo: Paulo, você teve um encontro com Jesus e não há tempo a perder. Por que, Ananias? Por que, Ananias? Por que, Ananias? Porque você precisa ser cheio do Espírito Santo. Atos 9, 17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. O Senhor me mandou aqui para que você torne a ver, mas seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio, Paulo, do Espírito Santo. Ei, Jesus te trouxe aqui nessa noite para abrir os teus olhos e para que você seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Pastor, eu não sei nem orar. Vai para o capítulo 10. Eu nem tenho tanto conhecimento. No capítulo 10, o Espírito Santo manda Pedro ir para a casa de Cornélio, um homem que não era convertido, mas que tinha um desejo tremendo de servir a Deus. E a Bíblia diz que Pedro, no capítulo 10, versículo 44, Pedro termina de falar de Jesus, que Jesus veio em carne, que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, venceu o diabo, tomou a chave que a morte tinha, e agora Jesus é o Senhor no céu e na terra, e que todo aquele que se entrega para Ele é salvo. E para que o fruto seja preservado, é preciso que o Espírito Santo habite dentro dele, para que não se perca o fruto. E quando Pedro está terminando a mensagem, olha o que acontece no versículo 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramava também sobre os gentios. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. O Espírito Santo te conduz a glorificar ao Senhor. Quero te perguntar algo nessa noite antes de você orar. Olha o que está no 47. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, recusar o batismo a esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Ei, você quer realmente ser salvo? Receba o selo que é o Espírito de Deus na sua vida. Se entregue para Jesus e permita Jesus te batizar no Espírito Santo. Todos nós que somos filhos de Deus, podemos nos colocar de pé? Porque todos nós que somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo. E eu quero nesse momento pedir a você, permita o Espírito Santo te conduzir a um momento como você nunca viveu. Aí você na sua casa mesmo, aí você no seu trabalho, e nós aqui, vamos permitir o Espírito Santo nos conduzir a sermos verdadeiros adoradores, porque a esses o Pai procura, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Esqueça do seu irmão, esqueça de tudo e se ligue somente você e o Senhor. Conduza Espírito Santo.
eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito,
Senhor é fiel, Ele permanece fiel. Receba nesta noite, e nós oramos para que o Senhor Jesus te batize no Espírito Santo, que você seja cheio, a tua casa, a tua família, que você transborde no Espírito Santo, que você seja inundado para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus. Amado Senhor Jesus, batiza esse homem, batiza essa mulher, batiza, Senhor, cada homem e mulher que está nesse lugar, cada criança, Senhor, no Espírito Santo. Seja cheia, igreja do Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Espírito Santo, age agora em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo, receba o Espírito de Deus. Você que está na sua casa, você que está aqui, seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Alemando requeri amas, tu enderreto remia lamas, tu enderrequeria lamando remio. Oh, aleluia, xeramando requias, tu enterrasta o remia, somente por amor, e foi por amor somente que Ele se entregou na cruz. Por isso você tem direito de ser abençoado, de ser bendito e de ser templo do Espírito Santo, porque Jesus se fez maldição, Jesus pagou o preço. Por isso receba o Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ele amassou, revia, lamas. Se você pode, por esse momento, traga as mãos para o seu coração e responda para você mesmo: por que você tem se sentido sozinho? Responda para você mesmo: por que você tem se sentido sozinho? A quem você tem buscado que você não tem encontrado? Você está buscando a pessoa certa? Porque se for o Espírito de Deus, Ele está batendo na porta do teu coração. Você que está vivendo o drama, porque alguém disse que não há jeito, porque o médico disse que não há jeito. Ei, você já ouviu a voz do Espírito de Deus? O que o Espírito de Deus está dizendo? Se disseram que não tem jeito e não tem cura, será que é isso que o Espírito de Deus disse? Ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Você que está aí pensando em tirar a sua vida, quem está dizendo isso para você? Será que é o Espírito Santo? Você já ouviu a voz do Espírito Santo? E você que está aqui nessa noite, eu posso ver que um dia o seu coração, como um altar, esteve com a chama acesa, mas hoje está apagada. Mas o mesmo Espírito que um dia acendeu essa chama está te dando a oportunidade que ela seja acesa novamente. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo.
Busque mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que qualquer coisa. Busque a comunhão com o Espírito Santo. Se você pode, levante as suas mãos aos céus e busque de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu pensamento nesta hora. Invoque o nome de Jesus e peça: eu quero ser cheio, cheio, cheio. Espírito Santo, eu quero você, eu te recebo nesta hora. Seja cheio, igreja, do Espírito de Deus, porque você é filho de Deus, você é dirigido, guiado